Olá, graça e a paz. Como é que vocês estão? Mais crente, né? Graças a Deus. Firme, né? Glórias a Deus. Querido, hoje é o 11º dia do nosso jejum e vamos estar dando continuidade à leitura desse meu livro, Chamados pela Graça, um livro direcionado a líderes, a pastores. Hoje o 11º dia, lembrando que, né, Jesus ele trouxe o 11º mandamento, por isso que ele disse: um novo mandamento vos dou. Né? Deus é maravilhoso. Querido, hoje nós vamos estar dando continuidade e eu quero falar sobre um tema: pastores esbanjando graça. Um versículo de abertura diz assim, 2 Coríntios 5:21: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Querido, o capítulo anterior, o 10º capítulo, né, desse livro, e o tema foi: pastores e líderes parem de bater na rocha. E eu estava falando sobre isso, né, que nós devemos falar com a rocha. E hoje nós queremos falar sobre esse tema maravilhoso: pastores esbanjando graça. E é interessante que aqui, no livro de Êxodo 3, ainda continua falando sobre Moisés. Moisés vê uma sarça, fala sobre a chamada de Moisés. Moisés vê uma sarça ardente que não se consumia. Ao se aproximar, Deus o interrompe com uma ordem: não te chegue para cá. Tire os sapatos dos pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Êxodo 3:5. O que me chama a atenção é que mesmo Moisés sendo um líder, na cultura judaica não há ninguém maior do que Moisés, né? Moisés foi um grande líder. E mesmo ele sendo um grande líder, mesmo sendo aquele que se tornou o representante legal da lei, porque a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram através de Jesus. Mesmo ele sendo um homem que ia responder um grande chamado, ia se tornar um grande líder, Deus mantém distância. Quando ele se aproxima, Deus: para aí, não te chegues para cá. Ele precisa tirar as sandálias, ele é impedido de se aproximar. Mesmo sendo um homem influente, mesmo tendo um chamado poderoso, mas no tempo da lei, ele é impedido de se aproximar. Observe que depois que Deus ele envia a lei lá no Monte Sinai, o próprio Deus, a Bíblia diz que deu uma ordem que ninguém se aproximasse do monte. É por isso que é importante nós termos esse entendimento que Deus ele não está mais no Monte Sinai. Deus não está mais irado, Deus não está mais, como se diz, Deus não está querendo justiça, porque a justiça já foi feita. Aquele que não tinha pecado, né? Deus fez pecado por nós. Só que nós precisamos ter o entendimento que Deus não está mais no Monte Sinai. E eu costumo ainda falar sobre isso, porque tenho visto algumas pessoas que estão fazendo caravana, alguns vão fazer alguns eventos lá em Israel, deve ser maravilhoso, né? Ainda não tive o prazer de estar lá, de caminhar alguns lugares. E um irmão falou que estava no Monte Sinai, e ele lá no Monte Sinai disse o seguinte: precisamos, né, irmãos? Precisamos pegar a frequência de Moisés. Moisés é um grande líder. Temos que pegar essa frequência. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: a gente não precisamos mais da frequência de Moisés, não precisamos mais da frequência de Elias, não precisamos mais da frequência da lei, muito menos precisamos estar no Monte Sinai, porque Deus não está mais naquele monte. A Bíblia diz que Deus está em Sião, não mais no Monte Sinai, porque o Monte Sinai era lugar de juízo, lugar de condenação. Ninguém podia se aproximar, Deus estava irado, Deus estava distanciado do povo. Deus não está mais no Sinai. E Moisés, mesmo sendo um grande líder, mesmo tendo uma grande chamada, quando ele se aproxima da sarça ardente, Deus ele fala assim: não se aproxime, se afaste, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está
é lugar santo. E é interessante que ele diz o seguinte aqui: a lei sempre estabelece limites. Ela revela a santidade de Deus, mas mantém o homem distante. Ela mostra o caminho, mas não carrega ninguém até lá. Ela exige reverência, mas não oferece reconciliação. A lei era boa? Era boa. E ela foi boa para o propósito que ela foi enviada. E qual era o propósito da lei? Somente mostrar o quanto o homem era pecador e precisava de um salvador. E é interessante quando Moisés ele desce do monte. Moisés desce do monte, né? As pessoas fugiam de Moisés. Porque aquela glória que estava sobre Moisés era uma glória de condenação. E todo mundo que olhava para ele, aquela glória dizia: você pecou, você pecou, você pecou. Então todo mundo se afastava. Todo mundo se afastava de Moisés. Por essa razão que Moisés foi obrigado a colocar aquele véu, porque as pessoas não conseguiam contemplar aquela glória que estava sobre ele. É certo que aquela glória era uma glória de condenação, de juízo, diferente da glória de Jesus quando ele desce do Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que ele também ficou, com aquela glória sobre a vida dele, e a glória de Jesus atraía, as pessoas eram atraídas para perto de Jesus. Aonde Jesus passava, as pessoas queriam estar perto, as pessoas queriam se aproximar, as crianças queriam estar perto, todo mundo queria se aproximar, porque a glória que estava sobre Jesus era uma glória que manifestava, o ano aceitável do Senhor. O dia, da reconciliação. Jesus ele veio representar, a graça e o favor de Deus. E é interessante, querido, que eu queria, com essa mensagem de Moisés, que fala sobre Moisés tentando se aproximar, da sarça ardente, e Deus falando: se afasta, não se aproxima, porque o lugar que tu está é lugar santo, tira a sandália dos pés. E eu quero fazer um contraste com o filho pródigo. Por isso que o tema é pastores esbanjando graça. A graça que corre ao encontro. Em contraste, Jesus nos apresenta uma outra cena. O filho pródigo, sujo, quebrado, sem merecimento algum, decide voltar. E o que vemos? O pai corre ao seu encontro, abraça, o beija e o diz: trazei depressa, olha só, a melhor roupa, vesti-lo e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Lucas 15, 22. Observe os detalhes. Vamos observar o detalhe. Moisés teve que tirar as sandálias quando ele chegou diante da sarça, porque era o tempo da lei. No tempo da lei, precisamos tirar as sandálias. No tempo da graça, o filho recebe sandálias. Moisés não pode se aproximar. No tempo da lei, ninguém pode se aproximar de Deus. No tempo da graça, o pai corre, abraça o filho. Ele corre para abraçar o filho. Moisés se depara com um fogo que arde, mas não consome. Quando Moisés está diante daquela sarça, o fogo ardia, mas não consumia. No tempo da graça, o filho vê um cordeiro sendo morto, consumido em sua frente. Enquanto que no tempo da lei, havia limites, ninguém podia se aproximar. No tempo da graça, o pai vai ao encontro, do filho que se perdeu. No tempo da lei, enquanto a sarça, o fogo queima na sarça e a sarça não se consumia, no tempo da graça, o cordeiro é morto e é consumido na presença de todos. A diferença entre a lei e a graça está no acesso. A graça não exige mérito, ela oferece filiação. A graça não diz tire, ela diz vista. A graça não apenas tolera o caído, ela restaura com honra. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A lei, ela exige. A lei, essa era a função dela, exigir bom comportamento, ela exige postura, ela exige santidade, ela exigia muitas coisas que o homem não tem condições. Por isso que nenhum homem pôde andar pela lei. Primeiro porque toda vez que nós tentávamos, a Bíblia diz que todos aqueles que tentaram andar pela lei, automaticamente entraram debaixo de maldição. Quando você pensava, só em pensar de cumprir a lei, porque a lei era boa,
mas ela não dava, ela mostrava o erro, mas ela não dava suprimento. Ela não dava condições da gente, como se diz, vencer aquele erro nosso. Diferente da lei, da graça. A diferença entre a lei e a graça está no excesso. A graça não exige mérito, ela oferece filiação. A graça não diz tire, ela diz vista. A graça não apenas tolera o caído, ela o restaura com honra. Por isso que quando o filho pródigo chegou, Deus ele disse o seguinte: traga, né? Coloca a sandália nos pés, coloca o anel. Coloca o anel, sandália, né? A própria sandália já é algo que traz honra. Porque só quem anda, né? Só quem anda descalço, quem não é filho. Naquele tempo quem andava descalço eram os escravos. Ele falou assim: não, tu não é escravo. E na realidade, quando ele decide voltar, caindo em si, né? A Bíblia diz que olhando para dentro de si, ele decide voltar. Ele percebeu que até os empregados, né, era bem cuidado, tinha do bom do melhor. Ele decide voltar e se apresentar como servo diante do pai. Só que o pai, a primeira providência que o pai toma, coloca uma sandália nos seus pés. Ou seja, ele já restaurou a honra que ele tinha. Tu não é escravo, tu é filho. E é interessante, que isso é maravilhoso, porque Jesus disse o seguinte, que o servo, né, que era Moisés, o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho eternamente. E a Bíblia diz que não somos mais servo, porque o servo, ele não sabe, né, não vos chamo mais de servo. Porque o servo não sabe o que acontece dentro da casa do seu senhor, mas chama de amigo. Ou seja, nós somos filhos, já temos acesso. E ele restaura a sandália, ele coloca anéis no seu dedo. E isso é maravilhoso. E outra coisa também, e ele manda colocar a veste, né? Coloca a veste. E qual era a veste que ele manda colocar no filho pródigo, que estava voltando, né? A veste do irmão mais velho. Essa é a razão, né? Essa é a razão que o filho que estava em casa, não o filho pródigo, o pródigo que estava em casa, não o pródigo que estava fora, que voltou, ele ficou chateado, porque a túnica, né, a veste que o pai manda vestir nele, no pródigo, no filho pródigo, era a veste que era para o primogênito, que era o mais velho. E ele ficou chateado, a veste do irmão mais velho, vestindo com justiça de Cristo. É interessante que a veste que foi vestida no filho pródigo representa a vestimenta de Cristo sobre nós. Por isso que ele diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos receber a justiça. A justiça é um dom, é uma vestimenta que Deus nos coloca e nos faz, diante de Deus, nos tornar justo. A túnica que o pai coloca no filho pródigo não era qualquer roupa, era a veste do primogênito, reservada para o herdeiro legítimo, provavelmente do próprio irmão mais velho. E isso aponta, querido, isso é maravilhoso, porque isso aponta para Jesus, o verdadeiro primogênito entre muitos irmãos. Ele nos deu sua justiça. A veste que usamos hoje não é nossa, é dele. Olha que maravilha! Ou seja, da mesma maneira que o filho pródigo, quando ele chega, né? O pai diz, coloca a sandália nos seus pés, coloca o anel e coloca roupa nova, né? E veste ele. A roupa que foi colocada sobre o filho pródigo era a roupa, né? A roupa que era do filho mais velho, do primogênito. Essas são as vestes que nós também recebemos. A veste de Jesus. Ele nos deu a sua roupa, né, de santidade, a sua roupa de justiça. Isso é maravilhoso. Olha o que diz aqui. O pai estava profeticamente vestindo o filho arrependido com a posição do irmão mais velho. Oh, maravilha! Por isso que a Bíblia diz que depois que ele perdoou todos os nossos pecados, Jesus, ele se assentou. Ele se assentou e nos pôs assentados juntamente com ele. Lá em 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E tem mais, o cordeiro cevado. Havia um cordeiro que estava sendo preparado
para aquele momento. O pai estava cevando, o pai estava cuidando de um cordeiro, e porque ele já tinha certeza que o filho pródigo ia voltar. O cordeiro cevado, alguém morreu para que você vivesse. A parábola nos diz que o cordeiro cevado foi tirado, ou seja, estava separado, guardado, pronto, e foi morto na presença de todos. Ou seja, o pai fez questão de trazer o cordeiro e sacrificar diante do filho pródigo. E havia um propósito nisso. O filho pródigo precisava entender. Nada disso foi gratuito. O filho foi restaurado porque alguém morreu. Não é porque é graça que não tem um preço. Não é porque é graça que ninguém pagou um preço. Não, o preço foi pago e o preço foi alto. Para que nós pudéssemos receber, né, a graça, o favor. Não é porque é graça que não tem um preço. Por isso que nós temos que ter a consciência que a lei, ela traz maldição sobre o povo. A força do pecado é a lei. E tem muitas pessoas que acham que a graça não é suficiente. Porque graça, não é porque foi de graça que não tem um preço. E o preço foi alto. Por isso que o pai trouxe o cordeiro. Ele trouxe o cordeiro e ele sacrificou diante do filho pródigo. O filho pródigo precisava entender que alguém teve que ser morto para que ele pudesse ter a vida restaurada novamente. Alguém pagou um preço, alguém foi sacrificado, alguém morreu para que ele recebesse o favor. O que diz aqui? A graça nunca é barata. É gratuita para quem recebe, mas custou tudo para quem deu. É de graça para quem recebe, mas custou tudo para quem deu. Ou seja, Jesus entregou a sua própria vida por nós, para que nós hoje pudéssemos falar: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Alguém pagou um preço para que você pudesse receber essas vestes. Alguém pagou um preço para que você pudesse colocar essa sandália. Antes você era escravo, mas agora somos filhos. Alguém pagou um preço para que você pudesse ter o anel, para que você pudesse receber as vestes. Não é porque foi de graça que não teve um preço, e o preço foi caro. O cordeiro aponta para Jesus. O Cordeiro de Deus, ele foi morto publicamente para que todo filho pródigo soubesse: alguém morreu para que você fosse restaurado, vestido, aceito e capacitado, esbanjando graça, exemplo para pastores. É interessante, querido, que a palavra pródigo, né, significa esbanja, aquele que esbanja. E se você for olhar direitinho nessa passagem, quem está esbanjando aqui é o pai. Quem, na realidade, aqui que está fazendo esbanjando é o pai, que está esbanjando amor, esbanjando caráter, esbanjando graça, esbanjando misericórdia. A gente olha, sempre damos ênfase ao filho que foi, o filho que ficou. Mas o exemplo central aqui, nessa passagem, é o pai. É o pai que é o grande esbanjador. É ele que está esbanjando. É o pai que está esbanjando. E aqui é o seguinte: a palavra pródigo significa aquele que desperdiça, esbanja. Curiosamente, quem esbanja nessa história é o pai. Esbanja perdão, esbanja amor, esbanja honra, esbanja graça. Assim deve ser o coração de um pastor. Pastores esbanjando graça são líderes que correm ao encontro do ferido. Veste o caído com justiça, coloca a sandália nos pés do que perdeu o caminho. Não pede méritos, né? Não pedem mérito, oferece reconciliação. Não afasta como Moisés, se aproxima com o pai. Um chamado à liderança graciosa. Líder, você está esbanjando o quê? Essa é a grande pergunta. O pai, ele nos deu o exemplo, né, daquele que realmente está esbanjando. Quando o filho pródigo voltou, ele não acusa, ele não pede nenhum tipo de justificativa. Pelo contrário, ele esbanja. Enquanto o filho pródigo ele saiu e esbanjou, né, tudo que ele tinha,
O Pai esbanjou amor, graça, perdão. E essa é a nossa chamada como pastores, por isso que o tema é esse: pastores esbanjando graça, esbanjando favor, esbanjando amor. Quando chega no capítulo 15, é o mundo dos pecadores, Jesus está à vontade. E Jesus começa a trazer 3 parábolas. A primeira, uma das parábolas fala da mulher que perdeu a dracma, que ela pegou, né, acendeu a candeia, varreu até encontrar. E quando encontrou, ela fez festa, né? Ela fez festa e chamou, né, os vizinhos para comemorar com ela. E a outra parábola fala do bom pastor que tem 99, né? Ele tinha 100 ovelhas, perdeu uma e ele deixa 99. Quem é que deixa? Quem é que deixa 99 e vai buscar a que está perdida? E todas as parábolas estão falando sobre o Pai. E é interessante que ele diz que há festa, né, na presença dos homens e dos anjos. Deus, ele faz festa quando um pecador volta, quando se arrepende. Eu sempre falo, né? Essa é uma palavra que eu sempre tenho liberado nas reuniões que nós temos, nos nossos cultos. Eu tenho falado que paralítico anda numa festa no céu, cego enxerga. Nada faz trazer festa. A única coisa que faz o céu entrar em festa é quando um pecador se arrepende e volta, ou quando alguém entrega a sua vida para Jesus. A Bíblia diz que é a festa, né, na presença dos anjos, ou seja, o Pai faz festa na presença dos homens e dos anjos. Então, pastores que esbanjam amor, pastores que esbanjam graça, favor, foi para isso que nós fomos chamados. E o nosso ambiente tem que ser um ambiente de reconciliação, não de julgamento. Essa palavra é maravilhosa porque ela fala que o pastor esbanja perdão, esbanja amor, esbanja honra, esbanja graça. Pastor que corre ao encontro do ferido, não afasta como Moisés, se aproxima como o Pai. Ou interessante que diz aqui, ó, o pastor está esbanjando o que o Pai te deu, graça sobre graça. Não se trata de tolerar os erros, mas de restaurar o valor. Não se trata de relativizar o pecado, mas de revelar o preço já pago. Ou seja, o Pai, ele, de maneira simbólica, ele mostrou para aquele filho pródigo, sem acusar, sem apontar, sem o ferir, ele mostrou para ele que alguém pagou um preço. As atitudes do Pai, de o abraçar, de o honrá-lo, isso fez toda a diferença. Então o pastor precisa esbanjar, o que está esbanjando aqui é o Pai. O Pai que está esbanjando amor, esbanjando perdão, esbanjando tudo. E nós temos que ter um coração alinhado com o coração de Deus. Nós precisamos estar com o nosso coração alinhado com o coração do Pai. Nosso ambiente de reunião de culto tem que ser um lugar de reconciliação. Esse é o mais precioso de uma reunião. Esse é o maior propósito. Alcançar vidas, abraçar as vidas, ser um lugar de reconciliação, um lugar onde as pessoas se sintam abraçadas, se sintam acolhidas, um lugar onde o pastor, que as pessoas sentem que ele é um pastor, alguém que ama, alguém que cuida. Conclusão, liderar com os olhos do Pai. Deus está levantando uma geração de líderes que não afasta, mas abraça. Que não exige esforço humano, mas oferece a revelação do favor imerecido. Que não batam na rocha, como Moisés, mas revela a rocha ferida que deu água, mesmo quando o povo não merecia. Isso é maravilhoso. Declaração profética. Eu sou um pastor segundo o coração de Deus. Não bato na rocha, eu aponto para a rocha ferida. Não afasto o filho, eu corro ao seu encontro. Esbanjo graça, porque fui alcançado por ela. Não lidero com peso, mas com presença. Hoje declaro que recebi as vestes do primogênito. Sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E onde eu for, a graça será revelada.
Em nome de Jesus. Amém. Pastores que esbanjam amor. E é isso que nós precisamos. Esbanjar amor, graça, favor. Foi para isso que Deus nos chamou. Para ser alguém que revela o coração do Pai. Esse foi o propósito de Jesus. Por isso que o capítulo anterior foi o 10º, né? O 10º capítulo. Falava Moisés ferindo a rocha. 11º capítulo, pastor esbanjando amor. Porque quando nós entendemos que o 11º mandamento é... Jesus diz que nós devemos... Um novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros como vos amei. Esse é o maior propósito nosso. Que nós possamos esbanjar amor. Chega de ficar revelando um pai irado. Chega de ficar revelando um pai que está sempre exigindo. Não, o nosso pai não quer exigir mais nada. Porque ele já está satisfeito. Jesus já fez tudo por nós. O preço já foi pago naquela cruz. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E que teu coração possa estar cheio da graça. E que tu possa esbanjar a graça, o favor de Deus. Graça e paz.